Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar o mini curso de Entity Framework Core. Veja o curso completo na descrição do vídeo. Na aula anterior, nós vimos como definir o relacionamento entre as tabelas usando o Entity Framework Core. Vimos também como definir o relacionamento um para muitos entre uma tabela autores e livros, usando as convenções do Entity Framework Core e as propriedades de navegação. Nesta semana, nós veremos como incluir dados nessas tabelas relacionadas usando o Entity Framework Core. Nós já sabemos que para incluir dados no Entity Framework Core, nós podemos usar os métodos add e addRange do dbContext e do dbSet para incluir um ou mais registros nas tabelas. E como nós podemos fazer isso em dados relacionados? Como eu posso incluir dados em tabelas relacionadas usando o Entity Framework Core? Então eu vou abrir o projeto da última aula e aqui a única coisa que eu fiz no projeto a mais foi incluir uma referência aqui na pasta Modules, na classe de contexto. Eu incluí a referência para ativar a exibição do log no console da aplicação. Assim eu posso ver no console as consultas geradas pelo Entity Framework Core. Para isso, eu tive que incluir uma referência ao Microsoft Stations Login Console, porque eu estou logando no console as informações geradas pelo Entity Framework Core quando eu executar o método SaveChanges e a consulta for gerada. É a única coisa que eu fiz. Isso eu já tinha feito nas aulas anteriores. Então eu vou iniciar partindo aqui da classe Program e eu vou incluir um autor. Então vou abrir aqui o SQL Server Management Studio. Eu tenho as tabelas autores e livros criadas. Tenho o relacionamento entre as tabelas. Isso foi feito na aula anterior. A tabela livros está vazia e a tabela autores está vazia. Então eu vou iniciar incluindo um autor. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um contexto. Só que eu vou fazer isso aqui. Eu vou definir um método, vou chamar incluir autor. E eu vou aqui gerar esse método para mim poder depois definir outros métodos sem ter que ficar reescrevendo o código. Aqui eu vou ter que criar uma instância do meu contexto, que está definido na classe appdbContext. É o contexto que permite ao Entity Framework saber quais entidades eu estou gerenciando. Então, para mim criar um autor, eu vou criar uma instância de autor e vou definir as propriedades que eu quero que sejam persistidas nas tabelas. Vou definir os valores das propriedades. Nome, eu vou colocar o Agatha aqui. Agatha e o sobrenome. Pronto. Criei uma instância de autor. Para mim incluir isso na tabela, eu tenho que incluir isso no contexto. Posso fazer isso aqui no dbSet ou no dbContext. Vou usar o método add. Vou incluir o autor no contexto. E quando eu der um SaveChanges, contexto, isso vai ser persistido no banco de dados. Isso aqui nós já vimos. Aqui eu vou colocar uma pausa aqui, né? Console, para a gente visualizar o comando SQL gerado. Eu vou iniciar incluindo um autor. Então eu vou dar Ctrl F5 para ele executar o programa sem startar o debug, assim um pouco mais rápido. Tá aqui, ele me abriu o console, ele está gerando aqui a consulta SQL, ó. Insert into autores, nome, sobrenome, e assim ele inclui um autor. Então eu vou parar minha aplicação, vou abrir aqui o banco de dados. Se eu mandar ele, eu vou fechar aqui essa visualização, vou na tabela autores e vou mandar ele exibir o autor. Agatha Christie foi incluída com sucesso. Tudo bem, isso nós já vimos. Acontece que um autor ele deve ter pelo menos um livro na tabela livro. E aqui eu estou incluindo apenas o autor. Como é que eu faço então para incluir dados em tabelas relacionadas? Vamos ver então como fazer isso. Para mim poder incluir dados relacionados, eu vou usar as propriedades de navegação que foram definidas nas entidades. Para mim poder definir o código C# que o Entity Framework Core vai usar para incluir dados relacionados. Vamos então incluir um autor que possui dois livros. Então agora eu vou deixar esse autor aqui um pouco de lado e eu vou incluir autor e livros. Agora vou criar um outro método aqui e vou deixar esse método recolher. Então da mesma forma, para mim não ficar
perdendo tempo, eu vou copiar e colar, que eu sempre vou ter que incluir uma instância do contexto. Vou ter que criar uma instância do contexto. Então aqui, agora eu vou incluir o autor, então eu tenho que criar uma instância de autor. Eu aqui vou incluir o autor Macorati. Sim, eu já escrevi 2 livros há muito tempo atrás sobre ASP. Então, eu vou definir um autor aqui, vou dar new autor. Aqui eu vou dar um nome José Carlos, sobrenome Macorati. Tudo bem, aqui nada de novo. Deixa eu colocar isso aqui mais abaixo. Só que se eu olhar a minha entidade autor, eu tenho um relacionamento onde um autor possui muitos livros. Então, na entidade autor, existe uma propriedade de navegação com o nome livros. E eu posso usar essa propriedade. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou agora definir essa propriedade livros que eu tenho acesso e eu vou criar uma coleção de livros, uma lista de livros aqui. E aqui vou incluir 2 livros. O primeiro livro que eu escrevi é ASP, ADO e Banco de Dados na web. O ano de lançamento desse livro foi no ano 2000. Pronto. Então eu já defini um livro. Agora o outro livro que eu escrevi, o título dele foi ASP, Aprenda Rápido, e o ano de lançamento foi em 2000 também. Só 18 anos atrás. Pronto. Dessa forma, usando as propriedades de navegação, deixa eu corrigir aqui, ó. Eu estou definindo um autor e os seus respectivos livros. Eu criei uma instância da entidade autor, defini o nome e o sobrenome do autor e a seguir, usando a propriedade de navegação livro, eu defini os livros desse autor. Então, quando eu usar o método add aqui e incluir esse autor, o que vai acontecer? Vai acontecer que o contexto vai começar a rastrear essa entidade que foi passada para o método e vai aplicar o valor added ao entity state, tanto para os objetos autor como para o objeto livro. Para ficar mais claro, eu vou mostrar isso aqui na figura. Tem uma figura aqui, ó. Então, eu estou criando uma instância de autor. Usando a propriedade de navegação, eu estou definindo 2 livros e eu estou usando o método add aqui do DB7. Então, isso é chamado gráfico de entidades. Eu tenho um gráfico de entidades, ou grafo de entidades. Quando eu tenho mais de uma entidade, instância de 2 entidades. Quando o contexto começa a rastrear, eu incluo o autor no contexto, ele vai automaticamente definir o entity state desses objetos com add. Quando eu der o save change, ele vai incluir no banco de dados os dados relacionados. Então agora eu vou comentar o primeiro método aqui que eu já usei e vou dar um Ctrl F5 e nós vamos ver os dados relacionados sendo incluídos. Agora perceba que ele dá um insert into nos livros e insert into nos autores. Tem 2 livros e um autor. Então agora, se eu for aqui no SQL Server e mandar, vou fechar tudo aqui e mandar atualizar as exibições de autores. Agora eu tenho 2 autores, a Agatha Christie, que eu incluí inicialmente, e o Macorati. E vamos ver os livros. Eu vou selecionar, eu tenho 2 livros do autor cujo autor ID é igual a 2, que é o Macorati. Então ele incluiu os 2 livros e incluiu o autor. Então essa é uma forma de eu fazer isso. Agora eu vou parar e vou mostrar uma outra forma, que é utilizando o método addRange. Então eu vou comentar esse código aqui e eu vou definir um método aqui, incluir autor livros, usando addRange. Vou criar esse método, vou recolher o outro. Aqui da mesma forma, eu vou até copiar e colar esse código para mim ganhar tempo, pois eu vou ajustar ele. Então vamos lá. Aqui eu vou criar uma instância do meu contexto. Aqui eu vou criar um autor, vou definir o nome, só que aqui o nome do autor eu vou mudar. Vou colocar aqui Stephen e o sobrenome King. E aqui eu vou concluir a definição de autores. Agora eu vou definir uma instância de livros, vou criar aqui alguns livros desse autor e nós vamos ver como eu posso fazer isso. Aqui eu estou criando um novo livro. Vou incluir um livro chamado Carrie, que é um livro do Stephen King, ano de lançamento, 1974. E agora, se você verificar a entidade livro, ela tem uma propriedade autor. Eu posso usar essa propriedade de navegação para atribuir o autor desse livro. E é isso que eu vou fazer aqui. Então eu venho aqui, acesso ao autor. Qual é o autor desse livro? É a entidade autor, cuja instância eu acabei de criar aqui.
Então, o Stephen King possui esse livro. Então, eu estou fazendo isso acessando via propriedade de navegação. Nos demais livros, eu vou copiar e colar porque é idêntico. Só vai mudar o título. Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou usando a propriedade de navegação, só que eu estou usando a propriedade... Aqui eu usei a propriedade de navegação livros de autor e aqui eu estou usando a propriedade de navegação autor de livro. Então, aqui a diferença é que eu vou usar, ao invés de add, vou dar um add range e vou incluir livros. Então, quando eu incluo a instância de um objeto livro que possui uma propriedade de navegação relacionada com outra entidade, automaticamente o contexto vai definir o entity state dessa entidade como added e das entidades livros como added. Como eu estou usando add range, ele vai incluir mais de uma entidade e para cada entidade ele vai incluir o autor. Então, se eu vou salvar, vou dar um Ctrl F5 e nós vamos ver as consultas SQL, ó, incluindo autores, livros, livros e livros. Se eu vou aqui no banco de dados, vou fechar tudo aqui, vou exibir autores, olha aqui, ó, Stephen King, é o autor que ele incluiu. Vamos ver os livros, o autor Stephen King, cuja ID é igual a 3, ó, agora tem os 3 livros, Carrie, A Coisa e Angústia. Vamos voltar agora à nossa aplicação e vamos voltar ao autor a Agatha Christie. Esse autor, ela não tem nenhum livro. Então vamos ver como eu posso incluir um livro para um autor que já existe, que é o nosso caso aqui. Então, para fazer isso, eu vou comentar aqui, ó, vou criar o método incluir livro autor. Vou recolher esse método aqui que eu estava usando, esse também, e vou gerar esse método aqui. Então agora eu quero incluir um livro para um autor que já existe. Como eu posso fazer? Então, eu vou criar uma instância do contexto, como eu tenho feito, né? Eu tenho que saber primeiro para qual autor eu quero incluir o livro. Então, uma maneira eu localizar esse autor no contexto, vou dar um find, o ID dele é o autor, ele tem ID igual a 1. Só olhando aqui a tabela, ó, Agatha Christie, o ID dele é igual a 1. Então, eu vou localizar esse autor. Então assim eu vou ter uma instância desse autor cujo ID igual a 1 que já existe no banco de dados. Então ele vai lá no banco de dados e vai trazer no contexto a instância desse autor. Aí eu vou definir o livro que eu quero incluir para esse autor. Então eu tenho que criar uma instância de livro. E aqui eu vou copiar e colar para ganhar tempo, que é o título e o nome de lançamento desse livro. Então agora eu tenho a instância de autor e do livro que eu quero incluir para esse autor. Antes de eu continuar, eu tenho que atribuir a esse livro o autor. Então, eu tenho que usar a propriedade de navegação autor e atribuir o autor deste livro. Aí eu vou no contexto, no DB7 livros, vou incluir o livro e depois eu vou dar um save change. Assim, eu estou incluindo um livro para o autor existente. Aqui eu vou ter duas chamadas ao banco de dados. Uma para localizar o autor, verificar se ele existe no contexto. Senão ele vai trazer do banco de dados, e outra para incluir o livro. Vou salvar, vou dar um Ctrl F5 e nós vamos ver aqui, ó. Ele localizou e incluiu. Abrindo aqui o banco de dados, vamos exibir os autores, continua os mesmos, né? E os livros, agora a Agatha Christie vai ter um livro associado, ó lá, ó. O autor ID igual a 1, A Casa Torta, 1949. E para concluir, eu vou mostrar uma outra forma de incluir dados relacionados usando a chave estrangeira. Então, eu vou incluir mais um livro para o autor Agatha Christie, só que eu vou usar a chave estrangeira. Essa é uma maneira não muito orientada a objetos de realizar essa tarefa. Então, eu vou criar um método aqui que eu vou chamar incluir livro para o autor usando a foreign key. Eu vou copiar e colar para ganhar tempo aqui, porque o código só vai ter uma alteração. Então aqui eu até comentei aqui para ficar mais inteligível. Aqui eu esqueci do contexto, ó. Tenho que criar o contexto. Então nessa abordagem eu estou definindo o valor da chave estrangeira. Lembra que na entidade livro eu defini a minha propriedade de navegação e eu fiz uma qualificação completa aqui definindo a propriedade autor e a propriedade autor ID, que é a chave estrangeira na tabela, quando o Entity Framework criar a tabela. Então eu posso utilizar esse recurso e quando eu criar a instância do livro, eu posso atribuir explicitamente o ID do autor para
qual eu desejo incluir o livro. Então aqui eu estou incluindo mais um livro para a Agatha Christie. Eu vou incluir isso no contexto. Então o livro ele é criado e ele tem um valor válido aplicado à sua propriedade de chave estrangeira, que é um autor ID existente. Então aqui eu não preciso referenciar a entidade autor. Eu estou usando a propriedade de navegação da chave estrangeira, autor ID. Então aqui eu acho que tem coisa a mais aqui. Esse fecha com esse e esse fecha com esse. É isso aí. Agora eu vou executar e ele vai incluir esse livro para esse autor, onde eu estou definindo explicitamente a chave estrangeira. Vou salvar, vou dar um Ctrl F5. Note que agora ele só faz uma chamada, ele insere diretamente no banco de dados. Se eu abrir o banco de dados aqui no SQL Server Management Studio, vou fechar tudo, vou exibir os livros. Tá aqui, ó, Crime Adormecido, Agatha Christie foi incluído. Então essas são as principais formas de incluir dados relacionados usando o Init Framework Core. Existem muitas outras abordagens, mas eu estou resumindo aqui e colocando as principais. Então até a próxima semana.